paz do Senhor para todos, queridos professores e todos que vão ver e ouvir esta videoaula. Desta feita, vamos meditar um pouco na Palavra de Deus, na lição de número 4, que tem como título o Encontro de Ruth com Boaz. Como se deu esse encontro, e nós vamos meditar em alguns pontos importantes que existem dentro desse contexto, a qual o escritor pastor Silas Queiroz nos traz grandes ensinamentos que estão na Palavra de Deus. Está conosco hoje aqui o presbítero Oséias, que é um dos superintendentes aqui da escola dominical da nossa sede. Pai do Senhor, irmão Oséias. Pai do Senhor, pastor Paulo, e Pai do Senhor a todos os professores, e também ouvintes, que vai estar acompanhando essa videoaula, onde nós estaremos aí comentando um pouco sobre a lição de número 4. Então nós vamos fazer a leitura do texto áureo que está lá no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12, que diz: O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. A verdade prática, o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 2, versículos 1 ao 4, versículos 11, 12 e 14. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para o povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu o trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Amém. Presbítero Moisés fazendo oração para nós. Oramos, maravilhoso Deus, grandioso Pai, em nome de Jesus te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui, Senhor, gravando essa videoaula para que ela venha enriquecer o conhecimento de cada um dos professores e a cada um que vai assistir essa videoaula. Derrama a tua graça sobre nossas vidas, nos dando sabedoria, a unção e a direção do teu Espírito Santo para compreendermos e entendermos a tua palavra. Nós rogamos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, querido professor, nós vamos iniciar nesse contexto da lição de hoje, que tem aí por palavra-chave o encontro, que vamos entender um pouco mais a respeito desse contexto. Já na introdução da lição, nos traz que a recompensa daqueles que se doam a bons relacionamentos, eles são muito grandes e são abençoados por Deus. Deus, Ele tem o grande gozo advindo do seu amor que Ele demonstrou através de Jesus Cristo, essa demonstração que Deus teve, que quando a pessoa, ela é um pouco que nós comentamos
na lição passada, a lição de número 3, aonde falou daquela questão da pessoa deixar um pouco de olhar só os seus interesses e enxergar também a necessidade dos que estão à sua volta, buscar entender, compreender e ajudar da maneira possível. É por isso que nós vamos ver nesta lição de hoje que o próprio Deus, quando deu as leis a Moisés, e está aqui citado no livro de Levítico, quando fossem se fazer as colheitas, uma parte daquilo que era colhido era necessário que se deixasse, porque a bênção de Deus recairia sobre aqueles que assim o fizessem. Então é nesse contexto que a lição de hoje vai falar conosco e vai abençoar aos alunos na lição de domingo, que a recompensa para todos aqueles que se doam, que abrem o coração, que enxergam as necessidades do próximo, isso, né, geram, como o comentarista diz aqui no finalzinho da introdução, gera bons relacionamentos, amizades duradouras, amizades verdadeiras, que o tempo, que as circunstâncias não acabam, mas elas permanecem, né, durante todo o tempo aí. Já no primeiro tópico, nos traz aí um pouco do contexto da questão de conhecimento, já que nas lições passadas nós enxergamos bem o contexto de Ruth, de Noemi, né? Então agora aparece esse outro personagem aqui na história do livro de Ruth, chamado Boaz, que o pastor Silas pondera aqui dizendo que é um homem próspero, e que diz aqui, ele era de caráter íntegro e e tinha influência além do seu poder econômico. Então era uma pessoa que tinha grandes condições, não é isso, irmão Zé? Sim, é interessante que fala que era um homem valente e poderoso na geração de Elimeleque, né? Então mostra aí, nessa parte dele, conhecendo um pouco da pessoa de Boaz, né? Alguém contextualiza para o nosso tempo dizendo que ele era um rico fazendeiro, mas tinha um caráter íntegro, temente a Deus, era uma pessoa que servia a Deus com sinceridade, tinha um caráter também moral, apesar de ter muitos trabalhadores ao seu serviço, pessoas vamos colocar assim, de poderoso, lá fala de condições financeiras, mas isso não subiu a cabeça, né? Não deixou de ser uma pessoa apesar de todas as condições econômicas que ele tinha, apesar de todo o poderio que ele tinha de econômico, no caso aí de ser pessoa de bens, mas ele era, o que a lição destaca, né? Ele era o quê? Tinha um caráter íntegro. Então ele tinha qualidades morais, qualidades espirituais, era uma pessoa que servia a Deus, homem justo que cumpria a lei, tanto que ele vai preencher, né, que nós vamos ver na lição, esse requisito de ser um remidor, porque só ia fazer isso quem era realmente temente a Deus, que tinha, vamos colocar assim, uma qualidade de ser obediente àquilo que a lei estabelecia, né? Então, primeiro tópico dessa prosperidade, que a gente pode colocar que a riqueza de Boaz não fez com que ele perdesse as suas raízes de pessoas de ser temente a Deus, obediente à palavra de Deus, ter um caráter moral e espiritual que se destacava com a lição coloca, né, de pessoa ser íntegra, né? Que é uma qualidade que às vezes falta igual às pessoas. Mas vamos ver que Boaz reunia todas as qualificações para preencher o requisito aí desse remidor, né? Isso, era uma pessoa que tinha essas condições, né, que nós vamos ver no subtópico 2, que vai falar melhor, esclarecer melhor a respeito dessa questão, né, que o Antigo Testamento, dentro da lei, tinha essa condição do remidor. E nós vamos entender um pouquinho melhor a respeito dessas duas palavras, que é o Goel e o Levir, que uma traz a figura aí do resgatador, né, e o outro tem um outro sentido, assim, próximo, mas nós vamos entender melhor. Então, Boaz, quando ele se apresenta, quando ele aparece ali, embora sendo, como o presbítero Moisés já colocou, um homem de posição, de influência, um homem de condição financeira alta,
ele não permitiu que aquilo roubasse a comunhão dele com Deus, a integridade dele, os negócios dele ainda eram negócios corretos, né? Infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, alguns buscam as riquezas, buscam estar inserido na sociedade, no contexto de maneiras escusas, né? De maneiras ilegais, sonegação, são negócios mal feitos. E isso aqui é um alerta que a lição diz que Deus, ele agiu como agiu devido a essa situação, a esse caráter íntegro que Boaz tinha. Foi isso que lhe permitiu que, quando o Espírito Santo, né, Moisés, falasse com ele, ele entendesse o sentido. Porque tem pessoas, pastor Paulo, só um parênteses, que quando tem uma posição de riqueza, esquece de Deus. Isso. Às vezes ele chega à riqueza deles de forma até honesta. Mas quando mas aquilo que é o principal da vida do homem, que é manter a comunhão com Deus, ele se esquece de Deus. E nós vamos ver que Boaz não. Então, por isso que ele preencheu esse requisito que o pastor Paulo vai explicar para nós aí sobre esse Goel e Levi, né, pastor Paulo? Então, essa questão, como nós estamos vendo, irmãos, existem pessoas que, se Boaz aqui ele tivesse embebedado na riqueza, ali nas coisas, no poder que ele tinha, quem sabe ele não teria condição de entender o propósito de Deus na vida dele para abençoar essas duas mulheres que estavam necessitando. Mas justamente o caráter íntegro dele, a espiritualidade que ele demonstra através da sua palavra e da narrativa bíblica, é o que fizeram, né, proporcionaram condição dele entender o propósito de Deus naquele momento ali, e que a bênção dele também seria a bênção na vida daquelas duas mulheres. Então, quando apresenta-se ali, ele tem esse encontro com Noemi, né, e com Ruth primeiramente ali nos campos, e veja que Deus já começa a colocar dentro do coração dele um algo diferente a respeito daquela mulher, né? Ele busca entender a situação dela e ele encontra nela também requisitos de um caráter íntegro, de um caráter, né, positivo, um caráter ilibado, e isso fez com que abrisse-se as portas para que Deus pudesse ali operar. Então, no subtópico 2, esta palavra Goel, como o pastor Silas coloca aqui, Goel traz, né, na tradução, o sentido de resgatador da terra que o falecido havia vendido. Isso era um costume antigo, né, do casamento também, que vem mais embaixo, que vai falar a respeito da lei do levirato. Então, dentre essas duas palavras, existe o primeiro contexto, que é a restituição da terra, e depois a questão do casamento. Nesse primeiro momento, presidente Moisés, como poderíamos, assim, de uma forma mais simples, entender essa questão desse resgatador da terra? Estava olhando que aí, igual a gente estava comentando, baseado no Levítico 25, né, que vai falar primeiramente aqui, mas eu vou falar só uma parte mais restrita aqui, o resgatador. Eu estava vendo o significado que o pastor Silas coloca, né, no livro dele mesmo, que é reivindicar ou proteger. Então, Goel era um redentor, quer dizer, era um defensor, um protetor dos interesses do indivíduo ou de um grupo. Então, quando falava de Goel, que era o resgatador ou redentor, quer dizer, era um defensor, era um protetor dos interesses, tanto individual como de um grupo. Então, a lei lá estabeleceu que quando, né, alguém entrasse em dificuldade, que contraísse dívida, que às vezes primeiramente podia ser vendido como escravo, então o parente mais próximo é que tinha o papel de resgatar aquela pessoa que foi vendida como escravo. Mas tinha a questão igual da terra, né? O pastor colocou que a terra, quando o falecido vendia a propriedade, então o parente mais próximo é que tinha o direito de comprá-la, né? Mas tinha umas regras que o pastor Paulo até colocou mais. A gente tem que entender esse contexto, né, pastor Paulo? Não adianta a gente falar do Goel sem entender todo o contexto que envolvia a questão da propriedade de Israel. Isso. Primeira coisa que a lei proibiu
uma família tomar posse da terra alheia, né? Então ele tinha direito daquela terra, quando Deus dividiu as terras em 12 tribos, então aquelas 12 fatias de terra, tinha que preservar na família. Então, para preservar na família, Deus estabeleceu regras através do Goel, que ele era o resgatador, ou que era o parente mais próximo, para assumir esse papel, para que aquela propriedade permanecesse daquela família. Porque essa divisão, essa terra, as tribos, que no caso ali tinham a posse e não poderia mudar, tomar posse da terra alheia, ela foi dividida, a terra foi dividida por Deus, né? Ela foi feita a divisão, apresentada a Deus, quando as 12 tribos se reuniram, eles fizeram a divisão entre si, apresentaram, aquilo foi apresentado a Deus, aquele projeto, e Deus aprovou. Então, é por isso que depois Deus, quando Deus deu a lei a Moisés, ele estipulou essa situação, porque situações poderiam acontecer, como aconteceu neste caso aqui, e Deus já prevendo isso, que a terra não poderia sair da mão da tribo original, que foi, né, concedida pelo próprio Deus ali. Então, por isso Deus instituiu Moisés, né, instruiu Moisés aqui, para poder colocar nesse sentido aqui de resgatador, que é aquela questão que eu tenho uma terra, eu tenho uma propriedade, 10 alqueires, né? Vamos falar no nosso tempo de hoje, 10 alqueires de terra. E eu entro em dificuldades, fico endividado e de repente eu tenho que vender 5 alqueires ou até a terra toda. Então, nesse contexto, eu venderia a terra. E aí, como está citado aqui os versículos 14 a 17 do capítulo 25, que vai falar a respeito do ano jubileu, que nós vamos ver aqui, nesse tempo, a cada 6 anos a terra ela era cultivada e no 7º ano ela teria que ficar descansando. E esse ano era considerado o ano do jubileu. Então, nesse ano, essa pessoa que tinha a posse da terra, ele poderia requerer novamente a posse daquela terra que ele havia vendido. Se fosse um parente, se esse que vendeu já tinha morrido, algum parente próximo, como foi o caso aqui de Boaz, né? Tinha uma outra pessoa que era mais próximo ainda para ser esse resgatador, mas, no entanto, Boaz faz a proposta para ele e ele cede para Boaz. Não é isso mesmo, Moisés? Sim, porque daqui na lei que colocava assim, então o patrimônio era de família, né? Então, para evitar a alienação de bens, tinha a questão do ano do jubileu. Que, por exemplo, se o parente podia resgatar a terra até um pouco antes, pagando a dívida. Entretanto, se não acontecesse nesse período de 7 anos esse resgate, no 7º ano, quem estava com a terra, por exemplo, eu comprei a terra do pastor Paulo. Então, se não tivesse nenhum parente para poder resgatar, no ano de jubileu eu deveria devolver, cumprindo a lei. Devolvia para o pastor Paulo. Que a gente entende que, como faleceu, não tinha quem devolver, o que acontece? Então, o parente servidor ia lá e resgatava, pagando, porque fazia o cálculo lá no período, né? Isso. Pagava o período daquela colheita, daquele período ali, e devolvia para a família que tinha vendido por causa de dívida, né? Que é no caso aqui, a gente entende que Noemi, né? No caso de Elimelec e Noemi, venderam a terra, né? Estavam sem propriedade. Havia entrado em dificuldades, né? Como está aí Ruth 4:3 citado, então o vendedor da terra, Elimelec, havia falecido. Então, surgiu essa condição e foi quando, então, Boaz se apresentou como esse resgatador. Existia também esta outra palavra, levir, que vem da lei do levirato, né, como está aqui citado, 25, Levíticos 25, 25 a 28 e 47, 59, aonde é aquele caso que quando o primogênito da família se casava e por algum motivo ele falecia e ele tinha um irmão mais jovem, aquele irmão mais jovem teria que tomar, né, a sua cunhada, no caso ali, como esposa, para poder suscitar a descendência do seu irmão, a linhagem do seu irmão, ela não poderia acabar. Então,
É isso que traz aqui essa palavra levir, né, que vem aqui o sentido de levirato, né? E no original, levir é cunhado, Isso. literalmente, né? Cunhado. Então, o cunhado tinha, por lei, se não tivesse descendência, como o pastor Paulo falou, ele tinha que perpetuar o nome do falecido. E como que ele tinha que fazer? Casando-se com a viúva, e aí o filho que nascesse levava o nome do falecido, né, pastor Paulo? Para perpetuar aquela família. Então, A descendência, né? a descendência. Então, o levirato é essa perpetuação do casamento. Tanto é que Jesus esclarece isso, né? Que o pessoal põe em dúvida lá nos evangelhos, que eles estavam em dúvida sobre a ressurreição e como seria a vida do futuro. Aí Jesus fala assim, ó, mas no céu não se casa nem não se dá um casamento, né? Porque lá eles contaram a história, mas se um irmão morre o outro e não fica sem descendência. No céu quem será o marido, né? O marido correto daquela viúva. Mas então, veja bem, então é uma prática em Israel. A lei de Moisés estabeleceu o levirato, que a lei do levirato era para perpetuar o nome do falecido. Então, Boaz, ele vai preencher esses requisitos. Por quê? Porque quando o levirato, a lei do levirato em si, era só estendido ao cunhado. Então, o que acontece? Era o cunhado, quer dizer, o irmão do falecido, que tinha direito de casar com aquela viúva. O irmão mais novo, né? Sim, é um dos irmãos que casava, então estava entre aquela família. Entretanto, essa lei passou a ser um assunto do clã, já não estava mais dentro da família, no cunhado em si. Então, dentro do clã, no clã a gente fala da tribo, né? Então, assim, podia ser uma outra pessoa sem ser o cunhado que podia assumir esse papel do levirato, que é no caso de Boaz. Boaz não é cunhado de Elimeleque. O cunhado era, segundo os rabinos, ele era sobrinho, né? Isso. Sobrinho de Elimeleque. Mas como no tempo de Boaz, esse costume já estava um pouco mais extenso, porque com certeza deve ter acontecido casos de morrer os homens da casa sem ter nenhum para assumir esse papel, então aqui já podia ser estendido a outro parente. Então, no caso, Boaz, ele vai assumir o papel de Goel, que era o remidor, no caso, tratando de bens, e também de Levir, que era para perpetuar o nome de Elimeleque. Ele cumpriria os dois propósitos, né? Sim. Dentro daquele clã, daquela família, né? Daquele Sim. contexto familiar ali, de proximidade, como ele era parente. Então, esse é o sentido que nós temos que entender para que possa-se, né, ter uma compreensão melhor de tudo aquilo que representa essa questão do levirato e por que foi tão importante a questão de Boaz agora ter essa condição, quando ele entendeu que Noemi, né, e Ruth, Noemi porque ela era da linhagem da descendência israelita, né, e Ruth não, Ruth era uma moabita, então ela não tinha condição, porém Boaz entendeu ali a necessidade do campo e dos familiares, para que pudesse restituir ali as terras do esposo de Noemi. Como está citado aqui em Ruth 3:12, porém agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Então, Boaz se encontrou agora diante de Ruth, já, né, com mais um pouco de intimidade, já compreensão, mais afinidade entre os dois, nessa questão. Porém, quando Ruth faz a proposta para que ele pudesse ser o remidor, existia alguém, como está citado aqui em todo o capítulo 3, que apresentasse, né? Então, ele primeiramente teria essa condição. Como ele abriu mão tanto do levirato quanto... Porque a terra ele queria, né? A gente lendo o livro de Ruth, entende que o parente mais próximo que tinha o direito de remir, de ser o Goel, ele concordou em ser o Goel. Mas, entretanto, quando fizeram para ele que ele também deveria assumir o papel do Levir, que é a lei do levirato, isso, aí ele abriu mão. Aí fez conforme a lei lá diante dos anciões, e aí passou
para ser Boaz, esse parente remidor, e também o Levir, né, que é cumprindo a lei do levirato. Então a gente vê assim, eu fico olhando, estudando a lição, vê aquilo que Cristo fez por nós, né? Isso. Ele cumpriu tanto o papel do remidor, como também do Levi, porque a igreja, o Paulo coloca que nós somos a noiva, e terá o casamento nas bodas do Cordeiro. Então foi esse sentido aí, né, que figura bem a questão aí do, né, futura depois, que é um tipo, né, de Cristo, que né? foi o nosso remidor e aceitou tanto o resgate quanto também o casamento, a união, né? Esse relacionamento nós temos hoje que é de comunhão com Cristo, né? Porque hoje Paulo coloca bem isso, que a igreja é a noiva do Cordeiro. Então assim, Jesus preencheu, já é o antitipo, né? O cumprimento do tipo. Então Boaz foi um tipo perfeito daquilo que Cristo faria por toda a humanidade, remindo e também da união da igreja, que é essa, a noiva do Cordeiro, né? Já apresentando, né, esse sentido eterno também dessa colocação aí. Então, é nesse sentido aí que é necessário o professor esclarecer aos alunos, porque esse contexto aqui não é muito falado, né? Falado na igreja, né? Então, podem surgir muitas dúvidas e questionamentos, e às vezes as pessoas que já têm um entendimento, às vezes ouviu de uma forma errada e tem um entendimento. Então, é necessário que o professor esclareça bem essa questão aí, desses dois sentidos, para que o restante da lição e do contexto aqui de Boaz, Ruth e Noemi seja entendido. No subtópico 3, fala que todo esse processo que aconteceu, ele foi com temor e respeito, né? Que reforçam lá o sentido no começo do caráter, né? Que foi apresentado aqui de Boaz, né? Sua influência. Quando ele chegou em Belém, aí ele trouxe uma saudação, que ele demonstrava na sua saudação temor de Deus e também demonstrava respeito pelas pessoas que trabalhavam com ele. Não é isso, irmão Zé? Sim, a gente vê que a saudação de Boaz demonstra que ele era um homem temente a Deus, pela sua saudação, né? Que ele é o Senhor seja convosco. E mais ainda, a saudação dele, ele dirigiu a todos, quer dizer, ele não fez acepção de pessoa, ele não chegou cobrando o resultado do serviço, porque ele estava chegando na sua vinha, um termo que a gente conhece bem, na sua roça, né? Que ali era cevada, né? E trigo, né? Isso. Então, veja bem, mas ele não foi seletivo dirigindo-se aos chefes, não, ele falou com todos, ele cumprimentou, fez a saudação a todos, mostrando que realmente ele era um homem temente a Deus e respeitava a todos. Só depois que ele vai perguntar a respeito da sua vinha, que pergunta lá quem que era, faz uma pergunta específica, perguntando quem era a Ruth, né? Quem era aquela mulher, aquela moça que estava trabalhando no seu campo. Então mostra que era um homem respeitado, justo, temente a Deus. E aí nós vemos assim que a atitude de Boaz mostra isso, né? Que pelas suas ações, pela sua atitude, que ele era o quê? Um homem que temia Deus, que respeitava as pessoas, não fazia acepção de pessoas, tratava todo mundo de forma igual. E aí eu vendo assim, né, que a gente pode até depois fazer uma pergunta para os alunos, né? Será que as nossas atitudes têm revelado isso? Revelado o quê? Que somos temente a Deus, que respeitamos a Deus, obedecemos a Deus? Nós vamos ver que a gente conhece Boaz, que era realmente o homem que temia a Deus, pela sua atitude. Respeito, atitude de cordialidade, de ternura, de tratar todos de forma igualitária, né? Mostrando que realmente eram servos de Deus. Isso. Então tudo isso se reforça, né, esse caráter, essa condição de Boaz, né, que ele tinha apresentado, e através dessa condição que ele tinha, Deus usou ele como um canal de bênção para aquelas pessoas ali, né, Ruth e Noemi, que estavam precisando. A decisão correta começou já desde a lição passada que nós vimos, quando, né, Noemi fez a proposta para suas noras, e Ruth demonstrando também o seu caráter, o seu, né, a sua compaixão ali, o seu amor, né, que é a palavra que foi bem trabalhada na lição passada, foi amor, demonstrando o seu amor ali pela sua sogra, acompanhou ela, e agora ela estava iniciando esse processo de ser abençoada. Ela não tinha jamais condição de pensar que isso iria acontecer. Ela não foi lá
sabendo ou tendo noção do que iria acontecer. Mas ela partiu para essa terra acompanhando Noemi, imaginando o pior. Mas veja que Deus transformou essa condição dela nas bênçãos. O segundo tópico fala aí o carinho de Boaz para com Ruth. Então veja que a ação de Deus na vida de Ruth, na vida de Boaz e Noemi, ali, esse contexto da bênção de Deus sobre a vida deles, foi muito rápido, né, Moisés? Foi muito rápido, ali já se encontraram e o coração de Boaz já se abriu, Deus abriu o coração de Boaz e o coração de Ruth, e eles rápido, né, se apaixonaram, né, e veja que o tratamento aqui, a pureza, não excluiu a ternura. Então veja que todo esse contexto, essa forma carinhosa que Boaz estava tratando ali, em momento algum, como diz aqui no final o pastor Silas, houve ali um assédio moral ou sexual, coisas muitos, né, presente hoje em muitos lugares, muitos patrões, né, irmãos? Com certeza. Que usam isso aí no seu local de trabalho, aproveitam-se nessa situação, e aqui diz que isso são atitudes pecaminosas e perturbadoras, não é isso, Moisés? Sim, pastor Paulo, a gente olha assim que nesse relacionamento, nesse encontro que Deus começa a trabalhar, Boaz, primeiramente ele pergunta, né, quem que era aquela moça, e ele descobre que era Ruth. Ele já, com certeza, já soube da história, que ela tinha voltado com Noemi, e aí, no caso, a lição 3, que a gente tratou disso, mas ali, que era uma moabita que estava ali ajudando a sua sogra. Então, com certeza, ela tinha sua beleza, mas o que chamou a atenção também de Boaz, além da beleza, foi a integridade de Ruth. E isso aí começou em falou assim, despertar já interesse por ela. E ele agiu com ela de forma terna, carinhosa, que ela chama de filha, né? Então, o comportamento também de Ruth, a sua dedicação à sua sogra, sensibilizou Boaz. E aí o gesto também de Boaz mostra que, é o que coloca a lição, né? Essa pureza não exclui a ternura, né? Que a Boaz agiu com educação, com fineza, com respeito, com expressão de ternura, mostrando que às vezes a gente ser generoso, gentil e bondoso não retira a masculinidade do homem, né? Isso. Mas aí o pastor Cílio até comenta no seu livro, né? Assim, não precisa ser rude para ser santo. As nossas atitudes mostram muito isso. Então nós vemos que Boaz dirigiu com ela, ele sendo patrão, igual o pastor Paulo colocou, além de patrão, era um proprietário rico, tinha todas as posses, mas ele não desprezou porque tinha uma pessoa pobre trabalhando lá, que a gente vê que ela estava rabiscando, né? Colhendo os restolhos da terra. Ele falou assim, ó, cuidou dela, né? Ó, não dei ordem aos moços, ó, não toque. Ele preocupou com a segurança de Ruth. Então mostra uma atitude de um servo de Deus de proteger também aqueles à sua volta, que às vezes está com vulnerabilidade, né? Então ele fez essa preocupação, mostrando que era um homem íntegro, né, e reto com as suas decisões. Porque pela visão aqui, se nós fôssemos olhar, existiam dois agravantes. Primeiro, Ruth era pobre, né? Pobre. Estava ali justamente na condição de pobre, né? Colhendo ali o que a lei dizia que deveria ser deixado para as pessoas que tinham menos condição. Era realmente pobre, né? Isso. E o segundo agravante é que ela não era da linhagem. Era moabita, né? Era Na primeira lição a gente viu, né, que moabita desprezava Israel. Eles tinham uma hostilidade muito alta, né? Mas Boaz não olhou para isso. Então veja que esse sentido aí, Boaz, ele através da ação de Deus, ele não olhou para aquela situação. É como Jesus quando se encontrou com aquela samaritana, né? A samaritana falou, mas sendo tu judeu, conversa com a samaritana. Então aqui foi o mesmo sentido, né? Ele não olhou para as barreiras, mas ele entendeu a necessidade e a ação de Deus. E aí já é o que nós estamos comentando, entra aqui dentro do subtópico 2, que mostra essa ação, né, ação de Deus na vida deles, que fala aqui que ela era uma estrangeira, pobre, e tinha receio de como seria tratada. Então, quem sabe naquele momento ali, quando ela viu Boaz tratando ela daquela forma, quem sabe ela pode, se não fosse a ação de Deus, ela poderia entender que aquilo ali seria, como o pastor colocou em cima, o pastor Cito colocou
no subtópico 1, um assédio, né, algo assim, algum outro sentido, mas justamente porque havia o entendimento que estava tudo na direção de Deus, como ela mesma disse a Noemi, o seu Deus é o meu Deus. Então, Ruth aqui, ela já estava entendendo o agir do Deus, né, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e é nessa ação que ela estava agora desfrutando, e é o que nós vamos começar a falar aqui a respeito da lei da semeadura, né? Aqui um bom testemunho nos abre muitas portas. Então, um caráter ilibado, um caráter bom, é o que aconteceu com Jó, né? Jó era um homem próspero, abençoado, e porque ele tinha um caráter. Não era a riqueza dele que fazia ele um homem bom, mas ele era íntegro, justo, como o próprio Deus testificou dele, independente das coisas, que é isso que a lição nos traz o sentido aqui. Boaz tinha essa mesma, esse mesmo cerne, né, de ser uma pessoa boa, independente da sua riqueza. Não é isso, Moisés? Sim, que assim, a Ruth ficou impressionada com esse gesto de Boaz, né, que Boaz estava compreendendo, e aí Deus começa a trabalhar, né, que Deus estava providenciando, que é o Deus da providência, né, estava agindo, estava construindo todo um cenário necessário para a importante etapa aí, que era no seu plano redentor, mais à frente, né? Então, aqui mostra que Deus é soberano e que está no controle da história. E ele respeita o livre-arbítrio do homem, quer dizer, mas na liberdade que do homem tem, no caso, a liberdade de Ruth, agindo em favor de sua sogra, ela não pensava que Deus estava trabalhando naquela situação de futuramente fazer parte da linhagem do Messias. Mas nós vemos aqui que Deus estava agindo. Mas para isso tem a sinceridade, a honestidade e o bom testemunho de Boaz. Porque com certeza, imagina se Boaz, eu fico imaginando assim, se Boaz não fosse essa pessoa humilde, né, de forma de tratar as pessoas, de ser servo de Deus, correto e íntegro, com certeza, se fosse propor o casamento, a Moabite não, estou fora, não vou casar com esse homem. Mas ela já viu um bom testemunho, que ela ficou impressionada que um homem rico e poderoso ter tratado daquela forma que tratou Ruth, né? Então isso aí fez com que ela se admirasse desse tratamento dispensado por Boaz a ela, né? Isso no subtópico 3, né? Reforçando aí no caráter de Boaz, que ele era sensível, né? E também espiritual, né? Era um homem espiritual, porque entendia e fez tudo de acordo com a lei, né? Ele poderia, naquele momento ali que ele encontrou um outro remidor à frente dele, ele poderia tentar de alguma outra forma, né, fazer alguma coisa, mas veja que ele agiu de forma correta, né? E conforme a palavra aqui nos fala que ele era um homem espiritual, deve ter orado, deve ter apresentado a Deus as suas intenções, e Deus fez conforme o seu coração, as suas orações foram feitas. Por isso que diz aqui que Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. Então ele sabia dosar na balança, né? Não era extremista, não era egoísta, mas ele sabia se conduzir dentro dos seus parâmetros ali, ele conseguia evidenciar todos esses requisitos na sua vida, não é isso, Moisés? Sim, pastor Paulo. E aí o autor da lição, pastor Ciro, até coloca aí o que é o versículo-chave, né, de Ruth 2:12, que eu destaquei aqui, porque Ruth 2:12, Boaz fala para Ruth, ó, o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viesse a abrigar. Então ele estava ali compreendendo já a misericórdia de Deus, que a salvação não era só para Israel, que a salvação era para todos os gentios. E aquilo ali ele estava vendo assim, ó, vai ser cumprido e Deus de Israel vai te galardoar. Eu acho que quando o Boaz falou esse versículo aqui no capítulo, ele falou essas palavras aqui no versículo 12 do capítulo 2, acho que ele não estava nem pensando ainda que ele seria o parente remidor, seria esse que ia recompensar as atitudes de Ruth, né? Então ele que ia abençoar a vida de Ruth, né? Porque posteriormente nós vamos ver que ela casou com um homem rico, poderoso, que com certeza nunca mais teve falta de nada, né? Então, mas mostra aí que era a sensibilidade espiritual de Boaz.
reconhecendo que Deus ia recompensar a atitude de Ruth, a atitude que ela fez de acompanhar a sogra, de cuidar da sogra e mais, né, de reconhecer o Deus de Israel como seu Deus. Que é o que nós estamos, né, desde o início da lição falando, que a atitude de Ruth quanto a Noemi, ela nunca foi em busca de proveito próprio. Ela nunca teve essa intenção. É o que vai nos tratar aqui o tópico 3, que fala sobre a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. E o subtópico primeiro fala da lei da semeadura. Desde o primeiro momento, Noemi plantou o que era bom a respeito das suas noras, né? E depois Ruth retribuiu, e essa semeadura que tanto ambas vieram fazendo desde muito antes, quando estavam ainda em terra distante, na terra dos Moabitas, e agora está sendo, né, feita a colheita. Então, a semeadura iniciou-se muito tempo atrás, sem interesse, sem buscas, né, de vantagens, mas com um vínculo, como foi a lição passada que tratou, entrelaçadas pelo amor, e esse amor fez com que a semeadura fosse boa. É como a parábola do semeador, né? Que a semente que é lançada, ela é boa. E então, aqui também as sementes que foram lançadas, elas foram boas. E agora estava iniciando-se uma grande colheita na vida de Noemi, de Ruth e de Boaz, né? É o apóstolo Paulo, né, pastor Paulo, fala lá em Gálatas 6 e 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, né? O que o homem semear, isso também se fará. A vida de Noemi foi de boa semeadura. Às vezes a visão humana parece que demorou, mas ela recebeu algo grandioso na vida dela, né, de ser avó da família, da linhagem, né, de Davi e do Messias. Então Deus é um justo juiz. Apesar de a gente às vezes hoje estar vivendo num mundo aparentemente que há impunidades, mas há um Deus do céu que está contemplando tudo. E ele vai julgar todos os atos dos homens de acordo com aquilo que ele semeou. Então, para o cristão, não é sábio ele viver ou acreditar que Deus não está cuidando, às vezes, ou nem acreditando, né? Às vezes o cristão passa devido às suas decepções, às vezes desacredita, né, da providência divina, mas nós cremos na providência divina. O mundo aí secular vive de forma como Deus existisse, e aí planta e às vezes não quer colher, mas Deus está no controle de tudo, né? Deus é imutável, Ele não mudou. Nós sabemos que Deus está no controle de tudo, e tudo que o homem plantar, isso também ele vai semear. E aqui no caso nós vemos, Noemi plantou, colheu o quê? A proteção de Ruth. Ruth plantou, e aí veio fazer o quê? Veio se casar com um rico homem, tendo toda a sua, vamos colocar assim, a sua sobrevivência tranquila, né, pelo resto da sua vida. E é o que o, né, pastor Silas começa aqui no subtópico primeiro, do tópico 3, a respeito dessa visão, né, do homem, que é justamente totalmente ao contrário do que nós estamos vendo aqui. É uma visão de se aproveitar, de tirar vantagem, de tirar proveito, ou enquanto eu estou tendo benefício, eu estou ali, na hora que eu não tenho mais benefício, né, a pessoa não pode me proporcionar mais algum benefício, eu abandono ela, deixo ela de lado. Então, é nesse sentido aqui que a lição está nos trazendo que isso é bíblico. Como já foi citado aqui, a semeadura. E veja que a semeadura iniciou-se muitos anos atrás. Aí quando, no finalzinho aqui do subtópico primeiro, ele diz, agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jiré, agindo graciosamente em seu favor. Então, as atitudes desprendidas, sem interesse, mas com um vínculo no amor, agora estavam proporcionando na vida delas, né, essa questão aqui das bênçãos de Deus que estavam recaindo sobre a vida dessas duas mulheres, e de Boaz também, né, que era um homem que era temente a Deus e certamente estava buscando as bênçãos de Deus e agora estava recebendo as bênçãos do Senhor. Aí nós vamos para o subtópico 2 do terceiro ponto, que fala os acasos de Deus, né?
que muitas pessoas acham que é coincidência. E até o pastor Silas colocou aqui, entre aspas, os acasos, porque muitas vezes muitas pessoas acham, têm a visão que o que acontece na sua vida é coincidência, ou como o mundo fala, é sorte. Ah, eu tive sorte, me deu sorte, né? E nós vemos aqui que, nesse sentido aqui, é a poderosa mão de Deus agindo sobre a vida, né, daqueles que graciosamente plantam o bem, né, o amor e uma vida de comunhão aonde ele está, né, uma vida de bênçãos. Aí diz aqui que a escolha de apanhar espigas no campo de Boaz, né, traz para eles, aqui de forma aleatória, o ato da providência divina. Então, foi Deus que direcionou ela para poder ir colher essas espigas, né? E Não, acho que, né, pastor Paulo, na ótica humana, né, para eles ali, quem estava ali, parecia um acaso, né? Isso, Ruth trabalhar no campo de Boaz, parecia um acaso o tratamento de Boaz com Ruth, mas nós sabemos que nesse desenrolar desse encontro de Deus, aos olhos humanamente falando, parecia um acaso, o pastor Ciro colocou entre aspas, né? Mas não é um acaso, era Deus agindo, que na visão humana era um acaso, mas para Deus ele tinha um projeto de redenção, um projeto de ter Boaz como um tipo de Cristo e também um projeto de recompensar a fé de Ruth no Deus de Israel. Então a esperança de Ruth brota novamente e a sua fidelidade a Deus valeu a pena, né, pastor Paulo? Porque parecia um acaso, né? Mas não era um acaso. Muitos poderiam olhar para Ruth agora e falar, Ruth teve sorte, né? Boaz chegou justamente naquele momento então muitos poderiam ter essa visão aqui que era sorte, mas nós aqui estudando o contexto da vida de Ruth e Noemi, nós vemos que foi aquela semeadura que ela fez, que proporcionou para a vida dela, para a vida de Noemi, para a vida de Boaz, né, as bênçãos de Deus que estava preparada sobre eles. E já partindo aqui para o final, para o subtópico 3, nós vamos falar um pouquinho do resultado da colheita. Alguns frutos, né, como o pastor Silas coloca aqui, são colhidos de imediato. Então, às vezes, nós fazemos algumas atitudes de benevolência, de amor, que a retribuição ela vem de forma imediata. E já em outros contextos, como o pastor coloca aqui, eles podem levar algum tempo, né? Como foi o caso de Noemi e Ruth. Demorou aqui um tempo e elas não tinham nenhum pensamento que isso iria acontecer, mas a bênção de Deus recaiu sobre elas, não é mesmo? Sim, pastor, mostrando que Deus recompensa aqueles que são fiéis a Ele. Mesmo que tenha um trabalho árduo, que seja difícil, mas Deus garante a sobrevivência daqueles que o temem e recompensam o fruto do trabalho daquele que se dedica realmente a Deus. Então, em um mundo cada vez mais opressor, é reconfortante, né, que ele coloca lá, e nós temos que estar abrigados. O nosso abrigo deve ser nas asas do Deus eterno, né, que está lá em Salmo 91, né? Guardado no esconderijo do Altíssimo, porque quando a gente teme a Deus e a nossa, vou colocar assim, a nossa plantação está sendo aquilo que agrada ao Senhor, para alguns pode vir mais rápido, para outros demora um pouco mais, mas o fato é que Deus recompensa cada um segundo aquilo que ele fez para a obra, para o reino e como testemunho, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não estou fazendo nada na obra de Deus. Às vezes você não tem um cargo, não tem um trabalho específico, mas você tem uma vida de testemunho que as suas atitudes, as suas ações vai fazer com que ganhe outros, né? Que nós vimos na lição anterior, que a atitude de Ruth, de Noemi ganhou Ruth. A atitude de Boaz conquistou mais ainda a afinidade de Ruth. Então tudo isso é o quê? É testemunho daquilo que nós somos diante de Deus, da sociedade, da família. Então Deus recompensa aqueles que são fiéis a Ele. E no nosso tempo, né, que nós estamos vivendo hoje, nós vemos aí um contexto bem diferente, né? Sim. Um contexto individualista, de aproveitar um do outro, tirar vantagem. Então, esta lição bíblica, ela tem um grande valor para os nossos dias,
Que muitas vezes, como Jesus disse, se alguém te ofender em uma face, você oferece a outra. Não é fácil fazer isso. De maneira nenhuma é fácil isso aí. Mas quando nós fazemos consciente, como o Moisés está colocando aqui, o nosso galardão, às vezes a primeira reação ela não é boa. A situação ela permanece ruim, mas depois Deus estende as suas mãos e abençoa de forma poderosa. Então, nesse sentido aqui, os frutos agora dessa semeadura estavam sendo colhidos de forma abençoadora na vida de Ruth, Noemi e Boaz. Partindo para a conclusão da nossa lição, vai nos trazer aqui o sentido, porque a lição de número 5, ela vai falar especificamente a respeito, né, do desfecho de todo esse encontro, de todo esse momento aqui, esse status de remidor, aonde descreve, né, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Então, nesse sentido, a lição de domingo que vem, a lição próxima, né, lição de número 5, ela vai trazer, mais esclarecido, essa questão aqui desse casamento, desse desfecho gracioso, a consumação, né, a colheita dessa semeadura. Sim, aí pegando o gancho que o pastor Paulo está dizendo, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando estão falando com professores, quanto a isso, porque não entrar no assunto, né, da lição próxima. Então, cada um tem que atentar para o ponto central, para o cerne da lição. Então, aqui eu quero encerrar minhas palavras, minha participação, pastor Paulo, nessa frase que final dessa lição, do tópico 3, aí tem 3, né? Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então, tanto Ruth como Noemi esperou em Deus, apesar de não estar vendo, mas a mão de Deus estava agindo em favor dessa família. Então, vale a pena servir a esse Deus que é fiel. Isso. Então, veja aqui que na conclusão, o pastor Silas coloca que a sua prontidão em cuidar da sogra levou a encontrar conforto, proteção naquele que seria o seu resgatador de toda a família e que incluiria na genealogia o Redentor da humanidade. Então veja que privilégio, né? A colheita que ela recebeu, né, da semeadura de amor que ela fez, ela se estendeu aonde ficou registrada a sua linhagem, né, da descendência, aonde surgiu o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, que isso nunca, né, saia do nosso coração, que quando nós agimos com amor, e é aquilo que o apóstolo Paulo descreve lá na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, não adianta fazer nada se não for motivado por amor. Se não existir amor nas minhas ações, tudo é falho, tudo é passageiro e tudo, né, é vil, sem recompensa. Mas a recompensa que nós falamos aqui é essa recompensa, a recompensa da parte do nosso eterno e soberano Deus. Que você, querido professor, possa ter nesse domingo uma boa aula, né, uma boa ministração, que o Espírito Santo possa te ajudar a esclarecer e colocar esse entendimento, que é o que no início da lição nós vimos algumas coisas que não são, né, do nosso contexto de conhecimento, mas que são coisas necessárias para que nós possamos entender e que nós hoje, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso Goel, que nós possamos também, quando nos for proporcionado, né, Moisés, sermos essa pessoa que tem a mão estendida para aqueles que possam necessitar e estar necessitando. Suas considerações, Moisés? É isso aí, meus irmãos. Só finalizando aqui, que é confiar em Deus. Aí o autor coloca aqui, né? Confiando nele, fazendo o que agrada a Deus. Aí fala que é um meio infalível de você alcançar a misericórdia, a bênção, o favor e aquele que você deseja. Mas temos que fazer igual o pastor Paulo falou, por amor, dedicação, agradando a Deus, que com certeza Deus vai recompensar. Às vezes não no nosso tempo, mas no tempo dele. Mas que Deus abençoe a todos e que tenham uma aula proveitosa, que nossos alunos possam ter aí um bom aproveitamento nessa lição número 4. Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.
Agradecer aqui a pessoa do nosso pastor Roberto, né? Agradecer também a pessoa do pastor Wallace, que é o superintendente geral, o presbítero Moisés, que é um dos superintendentes aqui. Obrigado pela sua cooperação e que Deus em Cristo abençoe você, querido professor, e todos que estão assistindo essa videoaula, e que nós possamos estar aqui reunidos numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.